Olá, graça e paz, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Vem para o Cenáculo. Estamos hoje aqui mais uma vez com vocês para orar por você, para meditar nas Escrituras juntamente com você. E antes de nós lermos as Escrituras, reflexão sobre o texto que vamos fazer uso, gostaria de lembrá-los que vocês podem colocar aí no chat o seu pedido de oração, para a gente depois transcrever seus pedidos de oração para o nosso caderno de intercessão e estaremos orando continuamente por vocês. Beleza? Bom, dito isso, dado o recado, quero convidá-los a ler comigo um texto das Escrituras, primeira carta de Paulo à Igreja de Corinto, capítulo 6, versículo 11, é o texto base da nossa meditação nesse dia de hoje. O texto bíblico diz assim: assim foram alguns de vocês. No caso, eu deveria, para contextualizar, pegar a partir do versículo de número 9. A partir do versículo de número 9 diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de nosso Deus. Bom, o tema da nossa meditação nesse dia de hoje é o poder do nome de Jesus. Então, nosso texto base que estamos utilizando aqui, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11, nós vamos refletir e caminhar da seguinte forma: qual é a importância do nome de Jesus? E baseado no contexto, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11, que transformação o poder do nome de Jesus nos traz como teor do poder do seu nome. Então, o nome de Jesus, em Mateus 1, 21, tem um significado muito próprio. Significa o Salvador, significa Yahvé salva, Yahvé é o Salvador. Isso está lá em Mateus 1, 21, quando o anjo Gabriel diz para José, por meio de sonho, a respeito da criança que estava no ventre de sua futura esposa Maria. Então, Gabriel diz para o José: José, o que nela, em Maria, está sendo gerado é do Espírito Santo. E quando essa criança nascer, você deverá pôr o nome dele de Jesus. E aí o anjo diz na sequência: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o anjo está dizendo o nome da criança e na sequência dando a justificativa, o significado do seu nome. Por-lhe-ás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Porque é isso que significa Jesus em grego, Iesus. Jesus significa Yahvé salva ou Yahvé é o Salvador. Então o nome de Jesus traz consigo um significado muito poderoso e muito peculiar ao que é a sua pessoa. Jesus é o Salvador. O nome de Jesus não é um talismã, não é uma fórmula mágica, mas uma declaração de fé e confiança. Em Atos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro diz que não há outro nome dado debaixo do céu, não há outro ente espiritual que nós recebemos de Deus que possamos ser salvos senão o nome de Jesus. Então o nome de Jesus, ele é poderoso, ele é suficientemente poderoso para produzir salvação em cada um de nós. Salvação de nós mesmos, da nossa natureza caída. O poder do nome de Jesus está em quem ele é. E ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 9 ao 11, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Os versículos anteriores diz que o nome dele está acima de todo nome. É isso que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5 até o 11,
Era um cântico da igreja primitiva, segundo alguns estudiosos. E a partir do versículo 5 até o 11, Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na figura humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E porque ele se humilhou tanto, Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o nome de Jesus é esse nome poderoso, que foi colocado acima de todo nome. É um nome que, quando dito debaixo de submissão, de obediência à palavra de Deus e ao próprio Cristo, no mundo espiritual isso tem um efeito, isso reverbera de uma forma poderosa. O reino das trevas, eles recuam quando alguém de autoridade, alguém com autoridade espiritual, ou seja, alguém submisso a Deus, a sua palavra, menciona o nome de Jesus, pronuncia o nome de Jesus. No reino espiritual das trevas há um poder que se move e o faz recuar. Então esse poder do nome de Jesus, é esse o poder contido no nome de Jesus. Então, o que acontece quando clamamos pelo nome de Jesus? Acontece transformação de vida, né? O que Paulo está dizendo aqui. Mas vocês foram lavados, assim foram alguns de vocês, Paulo diz, olha, assim como. Paulo inicia o versículo 9 dizendo que ficarão de fora, né? Não vão herdar o reino dos céus, os idólatras, os imorais, os adúlteros, os homossexuais, os avarentos, os alcoólatras, os caluniadores, os trapaceiros, todos esses. Aí Paulo diz assim foram alguns de vocês, ou seja, essa lista de pecado que faz deserdar todos aqueles que o praticam do reino dos céus, foram, na verdade, alguns dos irmãos da igreja de Corinto. Eles praticavam essas coisas, mas Paulo diz, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados pelo nome ou no nome do Senhor Jesus Cristo. Então veja que o nome de Jesus resgatou os irmãos da igreja de Corinto a Cristo e novamente os colocou na posição de herdeiros do reino dos céus. Deus os resgatou, justificou, santificou, tudo no poder do nome de Jesus e, é claro, na pessoa do Espírito Santo através do seu convencimento. Então o nome de Jesus, ele é transformador, ele transforma a vida. O nome de Jesus também transforma cegueira espiritual ou cegueira física em visão, né? Exemplos, o cego de Jericó, Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. O nome de Jesus também faz levantar paralítico, Atos capítulo 3, versículo 6. O nome de Jesus é autoridade espiritual, né? Jesus deu autoridade aos seus discípulos para expulsar demônios e curar doenças em seu nome. Está lá em Lucas capítulo de número 10, versículo 17. Nossa vitória espiritual está ligada ao nome de Jesus. Está lá em Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 18, quando vai falar da armadura de Deus. Mas o nome de Jesus também está envolvido. O nome de Jesus, ele produz em nós confiança em meio às dificuldades. Então, não importa qual seja essa dificuldade, se é o câncer, se é qualquer outro tipo de enfermidade, ou se é um problema econômico, financeiro na sua vida, ou qualquer outro problema ou desafio pessoal que você tem à frente, né? Nada, absolutamente nada, está acima do nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é autoridade sobre todos os problemas. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Fala da autoridade do nome de Jesus sobre todos os problemas. O nome de Jesus também é
nossa âncora em tempos de tempestades. Nós podemos clamar o nome dele em meio às tempestades. Então, quando nós estamos fazendo uma oração, não está escrito em nenhum lugar na Bíblia que nós devemos orar em nome da Trindade. A Trindade é uma fórmula batismal. Mas Jesus, em João 14, versículos 13 e 14, diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Então é em nome de Jesus que nós devemos dirigir nossas orações a Deus o Pai e contamos com o auxílio do Espírito Santo para ajudar nossas petições, intercessões e adoração, porque o Espírito Santo intercede por nós e, de certa forma, ele interpreta as nossas orações diante a Deus, tá? Diante do Senhor, o Pai, o Espírito Santo geme de forma agonizante, inexprimivelmente. Mas a nossa oração, ela deve ser feita em nome de Jesus. A oração funciona porque Deus opera e Ele é bom. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Quando as palavras faltarem, uma oração simples e sincera pode tocar o coração de Deus. Então nós podemos orar de forma simples e sincera. Dizer: Senhor, Tu és bom, eu preciso de ajuda, cura-me, perdoa-me. Ou, se você estiver orando por alguém, eles precisam de ajuda. Senhor, eu te agradeço, porque mesmo sem o merecer, o Senhor está de ouvidos atentos à minha oração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Ore, agradeça, interceda. Enfim, que todos os elementos da oração estejam presentes no seu clamor. Petição, agradecimento, adoração, intercessão. Mas faça tudo isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, conclusão, você jamais está sem esperança, porque jamais está sem oração. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa sem oração, porque uma pessoa que ora, uma pessoa que, depois de ter orado, ela confia que Deus vai fazer alguma coisa. E mesmo que Deus não faça da forma como ela pediu, ela vai notar e perceber que algo dentro dela está diferente, porque o Espírito Santo colocou tranquilidade, colocou paz, colocou uma sensação de guarida, de proteção, uma sensação de esperança, de que algo vai mudar, seja aqui dentro ou aqui fora, as nossas circunstâncias. Então, quem ora está tranquilo, está esperançoso. Charles Spurgeon dizia que a distância entre a solução e o problema e a solução, é a mesma do joelho para o chão. Então, quem não ora fica desesperado mesmo, sem saber o que fazer. Mas quem ora tranquiliza a própria alma, porque crê num Deus que é onipotente e que pode fazer qualquer coisa, inclusive o impossível, através do nome de Jesus. O nome de Jesus é um lembrete constante do amor, poder e presença de Deus em nossas vidas. Antes de dizer amém às suas orações, lembre-se, o poder não está em suas palavras, a maneira como você foi eloquente em suas palavras na sua oração. Não está em suas palavras, mas em quem você está invocando, que é Jesus Cristo. É o poder do nome de Jesus que faz com que Deus te ouça. Não é a sua eloquência, não é a maneira como você colocou as palavras muito bem colocadas na sua petição. Até porque existem orações que nem palavras têm. Elas são sussurros. A alma grita, mas a voz, ela sussurra, como Ana, por exemplo, mãe de Samuel. Então, a questão não está em como você está orando, mas em quem, qual o nome você está apoiando sua oração. O nome de Jesus é o diferencial na sua oração. O poder não está, portanto, em suas palavras, mas em quem você está invocando. Então, seja desafiado hoje a confiar no poder do nome de Jesus em todas as áreas de sua vida. Ore com fé, sabendo que Jesus ouve e responde. Amém? Bom, nesse momento eu quero fazer uma oração por você. Eu sei que já está cheio de pedido de oração aqui, então vou estar orando por vocês.
E convido você para compartilhar o link dessa transmissão com todos os seus contatos, para que essa palavra de Deus seja também uma bênção na vida das pessoas, assim como está sendo na sua vida. Feche os olhos, se possível, vamos orar. Senhor, obrigado por sua palavra, obrigado por esse tempo de comunhão com os meus irmãos e também contigo, Senhor. É no nome de Jesus que agora nos propusemos a orar e cremos que o Senhor é poderoso para mudar e reverter toda e qualquer situação. E mesmo que o Senhor não mude, o nome de Jesus é poderoso para que no final das contas vivamos as promessas do Senhor, seja aqui ou na vida vindoura. Mas tudo o que nos acontecer, Senhor, vai acontecer porque estamos debaixo do Teu eterno propósito e porque sabemos e cremos que no final das contas a Sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. E nós queremos, nós desejamos viver a Tua perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso agradecimento ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, até a próxima. Obrigado.